dia a todas e todos. Vamos começar a nossa audiência pública consoante o edital de convocação de 5 de maio de 25, quando foram convocados os senhores deputados Lucinha, do PSD, que não pode estar aqui porque foi operada ontem à noite e está licenciada por 20 dias. Acabei de falar com ela, a cirurgia foi bem, cirurgia de 5 horas. Cláudio Caiado, Yuri Rosenberg Reis, Samuel Malafaia, membros efetivos, e membros suplentes, Jari Oliveira. Para a segunda reunião ordinária, a realizar-se no dia de hoje, no 21º andar. E o tema é a atual concessão da Supervia, seu término, transição e a nova concessão. Queria convidar para a mesa o doutor Iubirajara, representando a nossa agência reguladora de transportes. Queria convidar o presidente da Central para fazer parte da mesa. Tem alguma entidade de Estado ainda presente que eu não conheço? Tudo bem. Queria convidar, então, um representante do Clube de Engenharia. Tem algum representante da Enerfer aí? Não, em fé. Então, tira a cara ou coroa, tira a cara e coroa, que dor não dá. Queria agradecer o representante da deputada Marina, do MST, que veio assistir também à audiência pública. Tudo bem. Bom, senhoras e senhores, antes da gente iniciar o debate, eu vou aqui tentar fazer um breve resumo, só dizendo aos senhoras e senhores que nós convidamos a Secretaria de Estado da Casa Civil, por causa do grupo de trabalho que tem lá funcionando. A gente convidou a Secretaria de Planejamento, a gente convidou a Secretaria de Transportes, a gente convidou o diretor, presidente da Supervia, a gente convidou, e está presente, a Angetransp, a gente convidou o CREA, que está presente, porque o representante do Clube de Engenharia também está representando o CREA. Convidamos o sempre presente Licínio Machado Rogério, que não falta a nada, e convidamos também a Enfer, e convidamos, em cima da hora, um representante da Procuradoria-Geral do Estado. Em cima da hora, porque este foi convidado ontem. Acaba de chegar o presidente do Clube de Engenharia, que eu chamo para compor a mesa, meu sempre professor, Francis Bogossian. Fiz questão de ler os convidados, que a gente não deixou de convidar ninguém. Bom, com o Francis na mesa, vou fazer aqui um breve resumo do que a gente conseguiu levantar para essa audiência pública. Em 2023, não estou muito atrás, não vou lançar BTU, não. Em 2023, o governo do Estado firmou, após tentativa frustrada de conciliação,
para a saída da concessionária Supervia. Atualmente, a Supervia opera uma malha ferroviária com 270 quilômetros de trilhos, distribuídos em 8 ramais e em 104 estações, atendendo a capital e mais 11 cidades da região metropolitana. Segundo dados da Angetransp, o número de passageiros caiu drasticamente, de cerca de 15 milhões no decorrer de 16 para cerca de 7 milhões em 2024. A queda de 50%. Com o objetivo de evitar a descontinuidade do serviço público de transporte ferroviário de passageiros, em outubro de 24, o governo do Estado editou o decreto 49.333, de 24, que instituiu grupo de trabalho que é composto por 4 integrantes titulares e seus respectivos suplentes, representando a Casa Civil, a Secretaria de Transportes e a Central Logística. Quem preside este grupo de trabalho é a Sacalém, que é lá do gabinete do governador. O grupo de trabalho, se eu não repetir, que só faltava o primeiro nome da Sacalém, que é Priscila. Priscila Sacalém. Inicialmente, o prazo para que o grupo de trabalho apresentasse os seus estudos era de 6 meses contados a partir de 18/10/24. Posteriormente, a partir do decreto 49.606, de 25, este prazo foi prorrogado por mais 90 dias. Isto posto, o prazo formal se findará em 18 de julho de 2025. Este GT... Você é do GT? Não faço parte, mas tenho 2 assentos. Tá. Bom, isto posto, a primeira pergunta que eu já deixo no ar é se este grupo de trabalho possui já algum estudo preliminar que possa encaminhar para esta frente parlamentar. Também eu vou ler tudo depois que cada um vai responder. Perfeito. No texto do decreto supracitado, é afirmado que a Procuradoria-Geral do Estado elaborou acordo com a concessionária Supervia, visando o estabelecimento de uma transição com subsequente assunção dos serviços de transporte ferroviário de passageiros. Ocorre que muitos questionamentos estão sem resposta. Qual o prazo, qual a previsão de saída da Supervia? Quem irá assumir a questão para operacionalizar o sistema? Qual será a modelagem da nova concessão? Os atuais colaboradores da Supervia serão mantidos pelas concessionárias? Colaboradores é o nome gentil de todos os ferroviários que trabalham na Supervia. O que não pode ocorrer é que esse novo sistema seja com outorga e baseado em valor de tarifa. Isto era um sistema que nasceu com a Margaret Thatcher, na Inglaterra, foi largamente implantada no Brasil, mas é um sistema que não dá certo para o Brasil nem países em processo de desenvolvimento. E por que não dá certo? Porque os governadores, não importa qual, eles estão de olho em quê? Na outorga. Quanto maior a outorga, mais dilatado é o prazo de investimento. Isso é matemática financeira. Sim, sim. As concessionárias, em geral, dependendo do negócio, elas querem ter o retorno do capital em 7 anos. E, a partir daí, começar a lucrar. E todo edital de concessão tem um índice de reajustamento. Pode ser IPCA, pode ser IGPDI, mas ninguém vai ficar sem reajustar por causa da inflação. O salário do trabalhador
não reajusta com a inflação. Aí começa a ter os problemas. Ou o Estado subsidia, né? Ou a empresa, inicialmente, vai diminuindo seus custos operacionais, precarizando o serviço e cada vez perdendo mais passageiro. Então, esse sistema não funciona. O pé de reequilíbrio na Getran. E a Getran depois segura os pedidos de reequilíbrio do contrato. A cada 5 anos, então, o desequilíbrio é maior ainda, né? Recentemente, o Estado entendeu isso e contratou para o sistema de marcas algo similar com o que eu estou falando, né? E defendendo. A concessionária foi embora, o sistema de marcas está absolutamente precário, com diversos problemas na justiça também, e contratou, se eu não me engano, uma concessionária portuguesa. Mas com que modelagem? O Estado é dono da bilheteria. Então, isto é, ele que define os valores das tarifas. Função, evidentemente, do seu caixa. E contrata o operador por barca passageiro transportado. Milha náutica. No fundo, isso não pode ser em quilômetro, porque é barca, né? É em milha náutica. Esse sistema começou recentemente, em uns 3 meses no máximo. O governo do Estado já fez uma redução de tarifa grande, principalmente na linha para Charitas. Não é porque é bonzinho, não. É porque quer atrair demanda. Quanto mais demanda ele atrair, mais o sistema fica positivo. Um sistema sem demanda, né, com demanda abaixo do ponto de equilíbrio, é um sistema derrotado. Bom, o que eu tenho defendido publicamente é o seguinte, em cima das informações que eu possuo. A Mitsui é a operadora da Supervia, são japoneses, que definitivamente vão embora. Eram muito capazes de operar trem no Japão. E eu conheço o Japão, estudei 2 meses lá. O trem funciona no cronômetro, mas aqui não deu certo. E a Mitsui já teve a sua concessão assumida numa outra concessão que já não vinha bem, que era gerida pela Odebrecht. Bom, além do mais, a Supervia está sob intervenção judicial, porque a demanda na justiça acabou tendo um contraditório enorme entre o Estado e a Mitsui, e, para o sistema não parar, a justiça interviu. E hoje, para fazer essa transição e a Mitsui sair, o Estado está pagando os custos operacionais. Por via de consequência, não tem mais investimento nenhum. Dito isso, esse grupo de trabalho contratou a empresa de São Paulo, CPTM, para ajudar a construir essa modelagem. Consoante o grupo de trabalho e as datas que estão lançadas formalmente, esses trabalhos estariam concluídos em julho. É isso? Isso. Serão construídos em julho. Então, eu, de antemão, no mês de setembro, eu vou convocar uma outra audiência pública, porque aí a gente pode saber, de fato, né,
qual foi a modelagem escolhida. E como teve este acordo judicial, a Procuradoria-Geral vai ser a responsável para ver se a modelagem está toda legalizada. Exatamente. E o Poder Judiciário tem deve ser um engenheiro ferroviário, imagino, que é o supervisor do juiz, que analisa todos os atos praticados. Na última conversa que eu tive sobre esse tema, até foi com Carlos Santana e o senhor, uma das grandes preocupações era também, não só com a qualidade péssima do serviço, a decadência, a perda de passageiros, com o emprego dos ferroviários que lá estão. Quanto aos ferroviários que lá estão, eu, nesse momento, não aparece que haja risco de desemprego. Por quê? Não tem mão de obra para substituir. Então, qualquer que seja a solução, eles terão que continuar. E, mais ainda, vai se fazer necessário que o Estado comece a qualificar novos ferroviários, porque ninguém nasce sabendo operar rodovia. Bom, então, o panorama que eu queria registrar. Dado o panorama, eu vou abrir primeiro para o representante da Central, já que a Central tem assento no grupo de trabalho que está lá instalado no Palácio Guanabara. Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Luiz Paulo, da Frente Parlamentar. Assim, eu cumprimento toda a mesa, membros da GETRANSP, sindicatos, associações de engenharia. Como bem relatado pelo deputado, houve a formação de um grupo de trabalho pelo decreto 49.333 de outubro de 24, mais precisamente 18 de outubro de 24. Um grupo de trabalho multissetorial, participantes de várias secretarias, Secretaria de Transporte, Central Logística, a Casa Civil, com a presidência da Priscila Sacalém, que é do gabinete do governador. E ela que coordena os trabalhos, já relatado aqui pelo deputado Luiz Paulo. A Central Logística, no final de 2024, contrata a CPTM para saber a precificação do KM rodado da nossa ferrovia. A CPTM tem uma tabela, que a gente pode chamar de emopizada, da ferrovia. E, com base nesses custos do KM rodado, a gente queria saber, na nossa realidade, quanto seria o valor do KM rodado, seguindo a... Você me dá um minutinho, que eu tenho que fazer Perfeito. uma gravação. Ok. O Pedro assume aqui a presidência. Ok. Você pode continuar. Ok. Dando continuidade aqui, a gente precisava saber, diante de diversos cenários, o preço do KM rodado na nossa realidade. A ferrovia do jeito que ela está hoje. Se eu pegar o preço da CPTM, ele tem um valor distinto, diferente, tendo em vista que é um sistema estável. E aí a modalidade de licitação que está sendo proposto, tanto pela Secretaria quanto pela Central e pelo grupo de trabalho, seria uma licitação para remunerar o novo operador com base no KM rodado. Hoje, para tranquilizar os funcionários da Supervia, hoje eu costumo dizer lá, quando eu encontro com os órgãos de classe, presidente de sindicato, que são 2, está aqui a figura do Pedrinho, que sempre está em conversa. Hoje a Central Logística toca de maneira de administração direta o bonde de Santa Teresa, então a gente está sempre conversando, falando, tratando da situação do servidor que está lá na ponta. Hoje, o maior patrimônio da ferrovia hoje são os funcionários. Isso eu falo o tempo todo. Não são trens, não são estações, não são terrenos.
Mão de obra muito específica. A gente tem 43 trens da década de 80 e 90 que não tem mais peça no mercado, e essas peças, para fazer manutenção preventiva e corretiva, são quase que manuais. E isso não sai de universidade no estalar de dedos, da noite para o dia. Então, esses funcionários são bem valorizados, entendeu? E hoje, esses funcionários da Supervia estão dando resultado. É só a gente olhar hoje as mídias sociais, RJTV, Fachel. A Supervia saiu da mídia. Essa é uma realidade. E esse ano já bateu 3 recordes de passageiro, que para a gente é muito relevante. E eu acabei de receber a notícia do presidente da Supervia, o Everton, que ontem nós batemos um novo recorde pós-pandemia, no número de 373.538 passageiros. Isso é retomada de confiança, isso é retomada de credibilidade no modal. Então, a gente trabalha forte nesse sentido para que a população volte a confiar na ferrovia fluminense. Gostaria de protocolar também aqui na frente parlamentar, Pedro, o aceite final. Está aqui. O aceite final, ontem, a CPTM finalizou os trabalhos, e a Central deu um aceite final a respeito de todos os produtos contratados. Aí, no aceite final, tem tudo que nós contratamos. Isso custou para o Estado do Rio de Janeiro o valor de R$3 milhões. No GT, mais de 30 reuniões com atas, inúmeras também reuniões Central, GT e CPTM para aperfeiçoar e trazer essa realidade, esse número. E aí tem diversos cenários. Eu tenho informação, através da presidência do GT, que esses documentos já foram submetidos para a Procuradoria-Geral do Estado e estamos aguardando uma resposta da Procuradoria. E comunicar a todos que a gente está à disposição das centrais sindicais para conversar, para dialogar, à disposição aqui do Parlamento fluminense. E eu acredito, deputado, que com essa minha... Então, tem diversos cenários. Cenário com energia, sem energia, tem cenário com a bitola estreita, sem a bitola estreita. Então, tem diversos cenários ali que agora o grupo de trabalho vai definir, entendeu? As peças técnicas foram elaboradas pelos servidores da Central e da Secretaria de Transporte. E, com base no ETP, mapa de risco, termo de referência, e essa precificação, agora o grupo de trabalho vai submeter à Procuradoria-Geral do Estado o valor do KM e vai ter a tomada de decisão, entendeu? E, com isso, deputado, com essa minha breve fala, eu acredito que tenha respondido alguma das perguntas e dos questionamentos. Eu entreguei, na sua ausência, deputado, o aceite final, e aí tem os produtos contratados da Central, que a CPTM entregou para o Estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço. Queria passar a palavra para o presidente da nossa... presidente, não, desculpe. Se eu disser que sou presidente, o Conder vai ficar bravo consigo, mas o representante da Getransp. Bom dia a todos, a todas. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, coordenador dessa frente parlamentar. Bem, eu saúdo, primeiramente, em nome do conselheiro presidente da Getransp, doutor Adolfo Conder, e estamos aqui prontamente atendendo ao convite. A Getransp, nesse cenário que foi passado, a gente tem lidado, né, no âmbito das nossas atribuições, porque a atribuição da agência é fiscalizar o contrato. Esse contrato ele remonta a 98, né, inicialmente, 17 de setembro de 98. Em 2010, através do 8º termo aditivo, foi repactuado e foi a concessão, então, foi prorrogada até 2048, né? E foi também estabelecido um aporte em 2010 de 2 bilhões de reais em investimentos. A Getransp, ela já julgou 2 processos regulatórios referentes a essas 2 fases de investimentos.
Em ambos, a Supervia ela não conseguiu atingir os 2 períodos, né? E ela foi multada em cerca de 5, 6 milhões de reais. E a Getransp, recentemente, ela tem atuado, principalmente de 2023 para cá, porque é um cenário já de precariedade da concessão, da própria companhia. Em 2023, ela sinalizou que não permaneceria, ela solicitou uma autofalência e depois foi convolada numa recuperação judicial que culminou nesse acordo com o poder concedente. Os esforços, certamente, estão sendo envidados, o poder concedente, o governo do Estado tem atuado, isso é factível, mas a agência reguladora também, por seu turno, ela tem intensificado as ações fiscalizatórias. Então, só para, já de plano, eu lhe dou um número, deputado Luiz Paulo. Em 2024, a Getransp realizou cerca de 1.300 atividades fiscalizatórias. Desse montante, 900 atividades referem-se exclusivamente à Supervia. Podemos citar, recentemente, algumas ações. A estação do Engenho de Dentro, que é uma estação importante, a cobertura estava vazada, com problema na cobertura, né? Então, através da agência, a agência interveio, né? E foi recuperada a cobertura. A partir da atuação do conselheiro-presidente, Adolfo Conder, a Getransp adotou uma postura mais proativa, e eu explico. Além das ações fiscalizatórias regulares, a própria presidência da agência tem coordenado ações extraordinárias. Então, isso, aliado à capacitação cada vez maior do seu corpo de servidores, principalmente os colegas da CATRA, que é a nossa Câmara de Transportes e Rodovias, além do uso de tecnologias mais avançadas de fiscalização, tem contribuído e concorrido para uma melhora. Logicamente que o cenário ele envolve diversas variáveis que não ainda podemos afirmar que o serviço, logicamente, está adequado, mas houve uma melhora. Até o colega representante do Poder Concedente mencionou a questão do transporte. Eu tenho números que me foram passados pelo nosso gerente aqui da Câmara. Janeiro de 2025, a média dia útil foi 352 mil usuários. Fevereiro de 2025, já aumentou para 369 mil. Em março, agora, o número pulou para 433.395. Logicamente, estamos longe ainda de outros cenários, né? Se formos pegar por usuários ano, a título de exemplo, 2019, a Supervia transportou 164 milhões de passageiros. Em 2024, 86 milhões. Então, podemos fazer uma conta um pouco rústica, caiu a metade, praticamente. Então, mas teve Covid, né? Sim, sem dúvida. Tem um Covid aí, 2020 a 2021/22. Covid foi decretado em 14 de março de 20. De 20, exatamente, deputado. Então, houve uma queda de demanda flagrante, né, em todos os modais, mas, assim, ainda que de forma tímida, nós já se verifica um aumento do número de usuários, ainda que nesse cenário ainda complexo, né, agora com relação à transição. E a Getransp ela segue o seu atuar, né? Os conselheiros continuam julgando, deliberando os processos da Supervia. A Supervia tem sido cobrada intensamente pela Getransp. Eu até recomendo, sugiro a todos que acompanhem as atividades da agência, quer seja pelas suas redes sociais, quer seja
as sessões regulatórias através do canal do YouTube e vão constatar facilmente a atuação da agência. A agência tem atuado no seu mistério, que é a fiscalização do contrato. É a regulação, a fiscalização, e a companhia, a Supervia, ela tem, na medida lá do possível, atendido, né? Então, a GETRANSP, ela reconhece a complexidade do cenário, reconhece os esforços que têm sido feitos, né, pelos atores envolvidos no contrato, o poder concedente, a concessionária que está se despedindo do serviço, mas a GETRANSP ela continua firmemente atuante. E, desde logo, deputado, a GETRANSP não só atendeu esse convite, vai atender a todos e está à disposição. E, para finalizar essa fala nossa, inicial, a GETRANSP tem atuado também diretamente através da presidência, logicamente envolvido todo o nosso corpo de fiscalização, com as prefeituras. Então, eu destaco, recentemente estivemos em Guapimirim, com a prefeita Marina Rocha, que Guapimirim também tem um problema, porque é uma extensão, né, e a prefeitura tem várias demandas, e até o que o colega do Poder Concedente mencionou, existem composições lá em Guapimirim que não podem ser retiradas, né, pelo menos por enquanto, porque fazem parte do acervo, e a questão do trecho, né, que envolve o município, a presidência da GETRANSP, o Conselho Diretor interveio e a Supervia está realizando ações em Guapimirim, então, e enfrentando o cenário, se comprometeu, foram feitas reuniões, inclusive com a participação da Prefeitura, e, da mesma forma, em São João de Meriti. Estivemos em São João de Meriti, eu estive em ambos os casos pessoalmente, e São João de Meriti também várias ações sendo feitas, né? E, então, deputado, a GETRANSP, ela, no seu mistério, na sua atribuição definida pela Lei 4.555, de 2005, nós estamos atuando e acompanhando, né, esse cenário de desfecho da concessão e essa nova modelagem que, logicamente, cabe ao poder concedente estabelecer no melhor interesse público. Muito obrigado. Pergunto ao nosso querido presidente do Clube de Engenharia, Francisco Bogocian, se quer fazer uso da palavra. Bom, eu tenho, vamos dizer, pouco a dizer e reiterar o que eu já havia dito. O Clube de Engenharia está à disposição do deputado estadual, o doutor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, em fornecer subsídios técnicos que ele julgar pertinente. Nós temos as divisões técnicas especializadas nessa área, né? Temos o diretor técnico que está aqui pronto para atender, e só resta enfatizar que a nós o interesse é o mesmo do deputado estadual, é atender os interesses soberanos da população do Rio de Janeiro. Esse é o interesse maior. Para isso que o governo do Estado tem uma secretaria. Na última reunião, o deputado ia até questionar os secretários que aqui compareceram e pouca coisa tinham para responder, né? Parecendo mais desinformados do que informados. Nós não podemos aceitar isso, porque o governo do Estado se elege para atender os interesses soberanos do povo do Estado, no caso do Rio de Janeiro. Então, não sei o que houve aqui de desentendimento, porque o nosso diretor técnico lá do Clube de Engenharia e os da DTES não compareceram. Não sei se houve um problema de aviso a eles, eles não compareceram aqui hoje. Quer dizer, eu não tenho mais nada a dizer, além das manifestações que já fizemos aqui através dos nossos colegas
é da DTE. E continuamos à disposição. Obrigado, Francis Bogossian. Queria chamar o representante da Enfer a fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Muito obrigado aí por essa oportunidade, né? Eu gostaria de citar somente 3 pontos, né? A primeira vamos aguardar ansiosos, né, essa final da modelagem em setembro, né? E vamos estar juntos aí acompanhando o desfecho desse processo. A outra é o seguinte: eu acho que a gente esperar aquela demanda que nós já fizemos, a Supervia já fez, isso não existe mais. Primeiro, porque o Centro do Rio esgotou. Antigamente, as demandas eram lá da região periférica para o centro da cidade. Você repara que o centro da cidade está vazio, cara. Entendeu? Então, aquela demanda anterior de 1 bilhão não sei exatamente quanto, isso acabou. Outra questão é a questão da inauguração da Transolímpica. Também é paralela à Supervia. Isso também vai dar um ajuste na demanda final. Tá? E, afinal, a gente vai acompanhar o processo dos funcionários, que os funcionários são o presidente da Central já falou muito bem, né? São a nossa joia da coroa. Tá? A gente escuta na imprensa, fica bastante apreensivo, né? Vão demitir todo mundo. Não pode, cara. Isso não pode acontecer, viu, deputado? Por favor. Sem dúvida nenhuma, a gente está fazendo essa audiência pública, até porque, se demitir, fecha. Porque não sabe não tem quem saiba operar agora. Então, estamos muito alegres essa iniciativa aqui da Alerj, né, de conduzir essa frente, né, e estamos desde o início, né, através do nosso colega Hélio Suevo, né. Eu não venho, mas a gente sempre está acompanhando, eu estou sabendo de todos os pontos, tá? E muito obrigado por essa oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia. Por favor. Só para ilustrar essa questão dos funcionários, nós temos informação que muitos se aposentam nessa transição, que vão ter acesso ao fundo de garantia e se aposentam. E nós cobramos da Supervia inaugurar algumas turmas de formação, principalmente de maquinista, que leva em torno de 12 a 14 meses. Então, não é uma mão de obra que está disponível no mercado, não é uma mão de obra que, da noite para o dia, ela fica pronta para a ferrovia. Só deixar isso claro e para ilustrar essa preocupação. É uma preocupação da Central, da Secretaria de Estado de Transporte, e nós viemos cobrando a Supervia para fazer esses treinamentos desses funcionários para atender essa transição. Agora, né? Agora, exatamente. Bom, dando continuidade, a mesa já fez as suas exposições. Eu tenho outras questões a dizer, mas vou abrir aqui a palavra para quem assim o desejar. Levantou a mão primeiro o Carlos Santana. O Pedro vai anotar para... Pedro, anota ali o pessoal que levantou a mão. Senhor presidente, senhores membros da mesa, primeiro pedir desculpa, porque está um engarrafamento enorme aí, e eu vim na casa da minha companheira. Eu moro em Bangu, mas essa noite eu dormi em Irajá, então peguei ali um engarrafamento enorme internamente. Primeiro, eu fico feliz que essa não é a primeira e nem será a última audiência pública dessa frente, que para nós está fazendo um trabalho tão importante e que várias discussões nós estamos vindo aqui nessa casa. Então, nós estamos acompanhando há bastante tempo essa discussão e, para nós, foi uma grande vitória, e posso falar publicamente, porque todo mundo sabe da admiração que eu tenho pelo deputado Paulo Correia da Rocha, que não é do meu partido político, temos até posições ideológicas diferentes, mas a gente tem que dar de César o que é de César, entendeu? E ele assumiu bravamente essa discussão das questões das ferrovias do nosso Estado. E não só a nível da questão do transporte de passageiro, mas a gente tem a discussão da 118, entendeu? Da estrada de ferro 118, que, para nós, poderá voltar a ser o marco. Eu que sou capixaba de nascimento, estou aqui há 50 e poucos anos nessa cidade, vim de trem para cá, e hoje não retornaria
para o Espírito Santo de trem. E a gente tem uma grande luta de tornar, de novo, a 118, e a gente hoje tem a bancada federal, os 46 deputados federais, também nessa luta, no sentido de que, no primeiro momento, o traçado só seria discutir de Anchieta o Porto de Açu, e hoje a gente está conseguindo discutir até Nova Iguaçu e com extensão para Itaguaí. Primeira questão é fundamental. Eu acho que a gente tem que entender que, gente, nós temos uma grande crise no transporte. E isso ninguém pode tapar o sol com a peneira, pô. Hoje era para nós estarmos transportando 2 milhões de passageiros. Não sou eu que estou dizendo. São os documentos, são as CPIs que foram feitas, foram os contratos que foram feitos. E hoje nós não transportamos 350 mil passageiros, no máximo. No máximo. Os próprios estudos, porque são companheiros da minha época, que estão na Central, como presidente do Sindicato da Central do Brasil, continuam lá, engenheiros de grande capacidade que estão lá internamente, fizeram grandes estudos e demonstram hoje para nós transportarmos 650 mil passageiros que transportavam antes da pandemia, é 1 bilhão e 200 milhões, que o Estado não tem. Não vamos aqui porque é fulano, que é Bertano. O Estado não tem. E a grande tristeza é que a gente fica numa situação com a dificuldade, porque, de um lado, nós temos a questão dos trabalhadores, que há indefinição. A gente sabe, a única coisa barata na ferrovia são os trabalhadores. E que é difícil entrar no mercado. Aqui fala um ex-aluno da Escola de Formação Profissional Ferroviária. Eu sou da antiga Escola Silva Freire. Então, eu me formei primeiro, entendeu, na escola, para depois virar ferroviário, ter o contrato assinado de ferroviário. Então, para me fechar, eu quero dizer assim, primeiro que eu acho que a gente não tem que entrar. Primeiro, ter uma clareza da defesa dos números de funcionários que tem lá, que ainda é pouco, porque nós temos várias estações nossas, no ramal da linha auxiliar, várias estações nossas, extremamente, que não tem funcionário nenhum internamente. E posso dizer, pego ali Blas de Pina, pego, entendeu, toda aquela área não tem, e nem podemos falar da Bitolinha. A Bitolinha, vocês sabem, da Bitolinha, que pega lá de Saracuruna a raiz da serra, que nenhuma estação funciona, que não tem nada que funcione. Então, eu quero dizer para você, eu, como um apaixonado pela ferrovia, que tudo que eu tenho na vida, eu agradeço os trilhos da Central do Brasil, essa tem que ser uma discussão sem paixão, mas uma discussão que a gente possa realmente trazer aqui, discussão, não dá. A gente tem que discutir um novo modelo, a nova modelagem, tendo o primeiro processo. O que nós vamos fazer com os funcionários? Então, até o funcionário tem que aumentar o número. Não dá hoje para a gente ver. O meu ramal, que é o ramal de Santa Cruz, hoje está destruído, que era o melhor ramal que nós tínhamos, está destruído tecnicamente. É só pegar o companheiro Hélio Sueiro, que é um dos maiores técnicos que nós temos, entendeu? Que foi daquele responsável daquele ramal. E desce com ele que ele vai dizer, porque eu já desci com ele e ele já me explicou internamente. Então, a gente precisa ter clareza que ou a gente monta uma força-tarefa, que nós, representando o movimento social, queremos estar dentro dessa discussão. Por isso que nós, o companheiro Antônio Carlos, que se inscreveu, vai ler uma carta que nós mandamos para o governador, para o prefeito, e assim sucessivamente, que nós entendemos que também é uma responsabilidade de todos os prefeitos aonde passa o trilho, não é uma responsabilidade simplesmente só do Estado. Ao exemplo da Prefeitura de Japeri, que é a pior IDH, o que ela fez, a Prefeitura de Japeri? Foi lá, pegou 2 bicicletários que ela poderia assumir, e assumiu, e está tocando lá. Então, acho que assim, cada prefeitura pode fazer algo em torno. Então, nós, do movimento, entendemos que é uma responsabilidade tanto das prefeituras também tocar. Agora, precisa a gente ter essa modelagem, mas ter clareza que o governo federal tem que sentar na mesa também. E aqui fala eu, um homem do governo. O governo federal tem que sentar na mesa de responsabilidade do governo federal, o que está acontecendo também. Porque a gente sabe que todos os processos que aconteceu desde 98 para cá, não tem um município, não tem um estado que deu certo. Então, hoje, o governo federal tem que entrar na discussão política, tem que entrar botando recursos, que é o único agente que tem condições. E quero agradecer ao Clube de Engenharia pelo apoio que está dando, entendeu, Fran? Por todos os companheiros técnicos que estão lá. Então, quero pedir novamente desculpa, entendeu, a esse processo, dizer que essa casa está fazendo um belíssimo trabalho e a gente está aí
na luta aí, não só pela questão do trem de passageiro, mas o trem de carga também para nós, que é fundamental. Quem sabe, desde 2007 que não desce uma carga sequer, entendeu? No antigo ramal da Leopoldina, quem sabe, entendeu? A gente consiga, pelo menos a partir do ano que vem, ter carga descendo internamente. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Santana. As questões serão respondidas no final. Gessé. Gessé é o representante da deputada Marina, do MST. Bom dia a todos, bom dia a todas. Saudar o deputado Luiz Paulo, na figura dele saudar toda a mesa e parabenizar o deputado, que é um lutador nesse debate do transporte público, da mobilidade urbana. Primeiro, eu queria só acrescentar um pouco nesse debate trazido aqui sobre a questão da ferrovia, que eu queria pedir aí ao representante do grupo de trabalho da Central que pudesse retomar o relatório final da CPI, da Supervia, do qual o deputado Luiz Paulo foi membro na legislatura passada, e que traz várias questões que ainda não foram resolvidas. Então, portanto, dentro desse novo modelo que eu concordo, dessa nova modelagem, ser em cima do quilômetro rodado, mas claro está que só a tarifa cobrada do passageiro não sustenta o sistema. E aí tem algumas questões que, ao longo do tempo, de movimentos sociais, a gente vem acompanhando o debate, que não são esclarecidas. Por exemplo, as receitas extras tarifárias que a Supervia aufere com o aluguel dos espaços publicitários, com o aluguel dos imóveis, que não é contabilizado para efeito do cálculo da tarifa. Acho que é preciso entrar nesse debate. A segunda questão, também, que eu acho que é importante ser levantada, é a respeito da requalificação das estações. Né? É preciso rever o modelo de modelagem, mas as estações estão todas sucateadas. Né? Pode ter saído do Fachel, mas no dia a dia da população é falta de banheiro, é o trilho inacessível, é a rampa de passagem, né, entre a plataforma e o trem, que é muito larga, né, é o trem que não chega no horário, é 2 horas no ramal de Belfort Roxo, às vezes, para um trem. Então, quem anda de trem, quem circula pelos trens, conhece a precariedade que está o sistema. Né? Então, acho que é preciso requalificar. Perdemos uma boa oportunidade de fazer esse processo, infelizmente, com a venda da cidade, do qual eu achei que foi um absurdo, mas entrou um recurso extra orçamentário para o governo do Estado que não aproveitou para fazer o que tinha que fazer, que foi tentar inventar um projeto de fazer o metrô de superfície para Nova Iguaçu e para a Baixada, que nunca saiu do papel. Então, é preciso ter mais planejamento para que os recursos sejam efetivamente usados para melhorar a vida da população. E a Supervia não vai, quer dizer, o sistema ferroviário não vai recuperar a sua credibilidade se não melhorar os serviços com tarifa acessível ao povo. Essa é a equação básica que tem que ser feita. Obrigado, Gessé. Hoje mesmo, o relatório da CPI será transferido em meio digital para o nosso representante da Central. Agora, eu queria ouvir o Pedrinho, do Sindicato Central do Brasil, que eu já apelidei de Pedrão. Bom dia a todos, tá? Bom dia, mesa, João, Fabrício. Tá? Pessoal, olha só, a gente tem conversado muito com relação aos trabalhadores. Tá? É uma coisa que foi importante. Tá? Quando, no início desse trabalho, se falava pouco sobre os funcionários da Supervia, e hoje a gente fica satisfeito, né? Porque já está havendo uma preocupação com isso. Tá? Porque essa questão de modelagem preocupou muito quando se falou em CPTM, que lá em São Paulo, quando houve a mudança lá, os empregados que eram da CPTM, do ramal da Sorocabana, que não ficaram na empresa lá, eles foram para outros ramais nossos, tá? A nossa da CPTM em São Paulo. E aqui tinha muita preocupação com isso. A mão de obra nossa não é só na tração. A manutenção é importante. Nós sabemos hoje, se 10 funcionários antigos da Supervia sair, vai bagunçar a manutenção na Supervia. Tá? Então, a nossa preocupação é em todo o trecho. É mão de obra, mas não maquinista somente. Manutenção é importantíssima. A questão da rede aérea, a questão da sinalização, tem que ter gente capacitada para essa questão. Hoje, na Supervia, estamos passando um problema.
o trecho todinho está totalmente bagunçado, tá? A gente está trabalhando hoje em dia com avanço de sinal pelo CCO mandando avançar sinal, porque o sinal não funciona. Tem a questão também da segurança. Como o Carlinhos falou, nós temos nos ramal de Belfor Roxo e também de Saracuruna estações que não estão funcionando. Basta dizer o que acontece aos domingos, a modo de Belfor Roxo, só tem 4 estações com funcionário. O resto fica tudo portão aberto. Então, até a questão do passageiro também é isso, tá? Hoje, aumentou o passageiro, mas poderia estar muito melhor se houvesse o cuidado com isso, que não aconteceu. Então, o sindicato fica preocupado com a questão que está acontecendo, tá? O pessoal ganhou 3 meses de vida, pelo jeito, né? Porque tinha essa preocupação. Muitos ferroviários estão pensando, se sair, se não ficar na empresa, tem muita gente já vendo emprego fora já, preocupada com o que está acontecendo hoje em dia, as preocupações, a garantia de emprego. Seria importante que essa modelagem pensasse muito nessa questão. A gente fala muito na questão da sucessão trabalhista, que é o mais importante hoje em dia, é o funcionário manter os seus direitos. Não adianta a proposta inicial demitir todo mundo, no outro dia contratar. E o pessoal estava preocupado com isso. Então, a sucessão trabalhista dentro da manutenção do emprego é a coisa mais importante que tem para o ferroviário. E vamos ver, né? E também, como a gente falou, né? O sindicato também assinou também esse manifesto, vai ser lido pelo Antônio, né? Tá? E nós queremos também participar dessa discussão. Porque vai ser, por exemplo, em julho, né? Está pronta a modelagem, certo? E nós queremos participar dessa questão que é importante para o sindicato e para os trabalhadores. Obrigado. Obrigado, Pedrão. Queria chamar agora... Antes o Francis Bogossian quer fazer uma intervenção, por favor, Francis. Eu não sei nem se é cabível tomar o tempo dos senhores, mas, para mim, é importante submeter. Nós estamos trabalhando em grupo para a elaboração de uma carta aberta ao governador e prefeitos da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria ouvir do deputado se isso iria somar o trabalho que vem sendo realizado ou não. Nós estamos submetendo essa minuta ao Comitê por um Trem em Movimento, ao próprio Clube de Engenharia. Eu levei a diretoria e tem um grupo de trabalho que está levando as DTEs que influem essa área, o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, o FICENGE, a Federação Interestadual, o CAERJ, a Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro, a Frente Parlamentar Pró-Ferrovias, aqui da ELERJ, o Fórum Permanente de Mobilidade Urbana e Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, a AENFER, e assim vai, Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias, Movimento em Defesa dos Trens, Grupo Fluminense de Preservação Ferroviária, Federação das Associações dos Engenheiros Ferroviários, Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da CUT, o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias no Estado da Paraíba, Sindicato de Trabalhadores de Empresas de Transportes Ferroviários e Metroviários do Estado da Bahia e Sergipe, para levar essa carta ao governador. Não sei se vale a pena ler essa carta aqui, eu não quero tomar tempo dos senhores. Nós estamos trabalhando em ter adesão, o próprio Clube de Engenharia está estudando esse termo, e eu pessoalmente, estou levando essa filosofia ao Clube de Engenharia. Muito mais importante que a união é a unidade. A unidade nos faz, às vezes, abandonar detalhes que a gente discorda e tentar dar as mãos em termos da causa central, né? Então, aqui nós falamos isso. Eu não sei se cabe ler. Ô, Francis, vamos deixar para ler no final. Tá bom. Obrigado. Até porque eu, particularmente, já li, já autorizei a colocar meu nome, assino 18 vezes, se for necessário. Aí só engrandece a carta. Obrigado. Vamos ouvir agora o Francisco Balbino.
Olha, queria registrar a presença de quem faltava, chegou. É você mesmo. Bom dia. Eu quero cumprimentar a mesa, o deputado Paulo, que eu conheço há muito tempo, vejo os trabalhos dele, que ele faz, a dedicação que ele tem. Senhores, eu, a princípio, vou me identificar como usuário do sistema ferroviário. Mas eu quero dizer aos senhores também que para que os senhores, quem não me conhece, sabe, eu fui o fundador do Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro, chamado Sintec RJ, que, ao longo de toda a sua luta, ao longo dos seus 35 anos no Rio de Janeiro, ao longo dos outros Sintecs do Brasil, fundou o Conselho dos Técnicos Industriais, que o deputado conhece muito bem, e os demais de outras instituições, autarquias, também conhecem. Lá no CFT, eu fui diretor administrativo. Atualmente, eu estou como diretor do Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Então, como eu não fui nomeado por ninguém para vir aqui, até porque eu fui convidado por um colega nosso aqui da Supervia para falar do assunto, e como eu sou usuário da Supervia... O senhor, por favor, depois deixe o nome da sua instituição, que o senhor será convidado em todas as outras. Tá. Então, como eu sou um usuário da Supervia há muitos e muitos anos, e um observador, eu quero começar aqui dizendo o seguinte: eu nunca entendi as privatizações no Brasil, nunca entendi absolutamente, porque nós privatizamos muitas empresas para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, para o Canadá, e estas empresas têm ferrovias públicas. Dá para entender? A gente só entrega. Por que está esta entrega? Sempre isso. Quando é que nós vamos ser uma nação Brasil? A nação que se sonha que realmente vai estar no mundo. Nós ficamos no meio do Atlântico. Controlamos, em tese, controlaremos o Oceano Atlântico. E nada disso fazemos. A não ser comprar aviões velhos, ou iniciar projetos que não acabam nunca. Quando terminar o projeto, quando chegar o último avião, ou o último navio comprado lá de fora, não construído no Brasil, né, que está se tentando agora, mas, num dado momento, se privatiza a Nuclep, se privatiza, sei lá, a aeronáutica, e aí nada mais a gente volta. Bombino, nós continuamos... A audiência pública é sobre a Supervia. Sim. Porque se eu for fazer um discurso de protesto, eu vou ficar falando 1h30 aqui. Deputado. Então, é exatamente para ilustrar porque o caos que a gente vive aqui da Supervia. Por exemplo, como usuário, né, trazendo, foi bem o senhor chamar de volta aqui a tônica do tema, como usuário da Supervia, às vezes fica assustado com o trem que balança, se joga de um lado para o outro, e a gente, quando para na plataforma, vê os trilhos, os dormentes, tudo corroídos, né? Como é que aquilo consegue se sustentar? Às vezes estou dentro do trem e digo, meu Deus, isso vai desmontar. Como eu sou um simples cidadão, essa é uma oportunidade de dizer... alguns órgãos precisam realmente agir mais na fiscalização. As escadas rolantes não funcionam direito, vazamento nas estações, os elevadores não funcionam, o atendimento ao cidadão é desleixado. Quer dizer, o furto de cabos é segurança? Mas o furto de cabos também é parte do processo. E o governo do Estado faz a manutenção do seu edital, é quem faz a manutenção. Então, deputado, isso aqui é para que haja uma reflexão, embora desviado em algum momento do tema, mas que se faça uma reflexão. Eu, quando estou dentro do trem, eu me sinto, a qualquer momento, uma possível vítima de um trem descarrilhado. Precisamos ver isso. Algumas estações turísticas funcionam, mas, por exemplo, Madureira, aquelas passarelas de Madureira, que balançam quando você pisa numa escada, que está quase caindo, tá? Fazem remendos, não há realmente uma construção decente, o cidadão está abandonado. Então, senhores, com relação à questão do tempo, os antigos funcionários já estão passando aí dos 65 anos, e a preparação dos profissionais é muito pequena para que venha desenvolver uma atividade tão técnica e tão especializada.
e de extrema segurança quando o usuário está ali exposto a invasores de trens e de trilhos e coloca um cidadão em risco com possibilidade de furto dentro da própria estação, briga entre pessoas não identificadas. Então, deputado, eu vim registrar a situação do usuário. Ok, Francisco Balbino, agradeço. Agora é o Alexandre Vaquiano. Opa, bom dia a todos. Bom, primeiramente, queria parabenizar, né, a iniciativa da Frente Parlamentar e o nosso deputado, sempre muito guerreiro, né, nessa nossa questão sobre os trilhos, né. Eu, Alexandre Vaquiano de Almeida, eu estou aqui pelo GT de Mobilidade e também pelo Clube de Engenharia. Eu queria fazer algumas considerações, né. Eu acho que esse modelo que está sendo proposto de remuneração por quilômetro, ela tem tudo para dar certo, né? Eu acho que é positivo nesse sentido, porém, eu acho que, além da remuneração, é muito importante a gente também pensar em indicadores de qualidade, né? Eu acho que o retorno, né, dos passageiros ele se dará tanto pela tarifa, né, por uma conjugação de tarifa, como entrega de qualidade, né? Atualmente, a gente tem diversos outros modais concorrentes, né? O Uber, né, veio aí, todos os aplicativos, eles mostram em algumas pesquisas que a gente tem outros concorrentes hoje ao sistema ferroviário, né? Uma consideração que eu acho importante, né, dado a degradação do sistema atual, né, que, diga-se de passagem, né, só está rodando graças ao trabalho heróico, né, dos nossos funcionários da Supervia, né, que amam, né, são apaixonados pelo sistema. Eu tive ontem em Deodoro, conversando com alguns. Eu acho que é importante o Estado assumir para si a responsabilidade de investimento desses sistemas. Eu acho que transferir isso para uma concessionária não é o caminho. A concessionária vai acabar fazendo um investimento que a favorece e não que favorece os usuários. Eu acho que é importante a gente ter isso em mente, né, buscar, de alguma forma, eu sei que existe um desafio enorme aí do Estado, mas a gente tentar buscar, de alguma forma, maneiras de financiar, mas manter o Estado como o agente capitaneador desse processo, né? Na escolha da tecnologia, né, eu sou uma pessoa de sistemas, né, tive o 8º contrato da Supervia para fazer manutenção justamente desse sistema de sinalização, né. Um dos problemas principais é a segurança pública, né, e isso transfere para a população, não consegue identificar de onde é o problema, se é da concessionária, se é do Estado, né, e, no final das contas, o passageiro, a população é mais prejudicada, né. Então, segurança pública, que é uma questão do Estado e não da concessionária, mas que existem sistemas hoje supermodernos que reduzem bastante a quantidade de cabos, que é um problema sensível, né, ao sistema, né. As pessoas não têm consciência de que um roubo de cabo paralisa, às vezes, um dia inteiro de operação. Então, pensar, assumir para si a responsabilidade dos investimentos, pensar em sistemas que permitam uma certa, não imunidade, né, mas uma certa, digamos assim, seja menos favorável a vandalismo, né, menos suscetível ao vandalismo, né. Também pensar em formas de monitorar esses ativos, de maneira que esse investimento não se perca mais uma vez como se perdeu, né. Tudo bem, um sistema antigo, mas, se tivesse bem preservado, nós poderíamos ainda estar utilizando ele em sua plenitude. E existe, no projeto, um headway de 3 minutos no ramal principal e de 6 minutos, que seria mais do que suficiente para a gente chegar a 1 milhão de passageiros aí tranquilamente, né. Então, são essas considerações que eu tenho, né? Assumir a responsabilidade dos investimentos, buscar sistemas modernos, né, que permitam uma segurança maior ao sistema e como controlar a manutenção e o cuidado dos ativos, uma vez que isso vai ser entregue. Obrigado. Chamar agora o Antônio Carlos, vou pedir para serem sempre mais concisos,
porque a audiência pública encerrará às 12 horas. Bem, bom dia a todos. Na verdade, a carta que eu ia ler é a mesma carta que o presidente do Clube de Engenharia se referiu, então eu proponho que ele faça a leitura. Mas eu queria manifestar, deputado, primeiro, assim como o colega anterior, manifestar a minha satisfação com a sua iniciativa em sempre estar à frente e chamando essas discussões aqui da frente parlamentar para essa discussão tão relevante. Mas, infelizmente, a Supervia hoje, diferentemente do que fala o presidente aqui da Central, não tem um dia que a gente não tenha problema, efetivamente. Né? Todo dia a gente tem paralisação, principalmente no ramal de Vila Elmirim, né, etc. A gente vive constantemente esse inferno, digamos assim, né, do dia a dia. E tem um fator que eu acho muito relevante. Está prestes a ser feita aqui a licitação dos ônibus intermunicipais. Isso influencia por demais o sistema de integração. Se você não tem os trens funcionando, né, com a sua capacidade plena, você necessariamente vai ter que redesenhar esse fluxo de linha. Você não pode interligar com a Supervia, porque, evidentemente, ela não vai dar conta disso. Então, você vai ter necessariamente que fazer novas vias, né, para atender essa demanda, o que é lamentável, atrasa todo o planejamento. Então, você vai ter aí, por 5 anos, né, a CPTM foi contratada para fazer o estudo e fazer o levantamento do custo de operação do sistema, por 5 anos. Né, quanto vai custar? Ao que foi divulgado aí, vai custar, se não me engano, algo em torno de 4,5 bi, né, para operar o sistema do jeito que ele está hoje. Do jeito que ele está hoje. E do jeito que ele está hoje, não atende à demanda. E sem investimento, cada vez mais ele vai se deteriorando. E ele não suporta esses 5 anos. Quando a gente fez a discussão do plano estratégico aqui, a gente colocou como prioridade 0 o investimento. É o investimento mais importante em mobilidade da região metropolitana, são os investimentos, é o investimento a ser feito no sistema de trem. Né? Então, eu estou muito cético em relação a essa forma de condução. Né? Quer dizer, que você vai contratar um sistema provisório por 5 anos para operar, mantendo o status quo que está aí, deteriorando, quando a gente poderia aproveitar, inclusive, a capacidade da CPTM para passar um pente fino, levantar ipsilite tudo que está acontecendo nessa Supervia, sabe? Na empresa, na linha, em tudo. Então, quer dizer, esse tipo de coisa é que efetivamente está faltando, né, ao governo do Estado. Eu acho lamentável, eu acho que a gente corre o risco, efetivamente, de perder o sistema. A gente sequer, eu não sei, né, eu tenho dúvida se a CPTM está fazendo inventário, né, nada disso eu sei. É preciso que a gente, efetivamente, tenha acesso a essas informações. A carta que a gente fez reflete essas nossas preocupações e essas cobranças que a gente está fazendo. Obrigado. O último orador, antes da leitura da carta, se não falar eu vou ficar triste, é o Licínio. Bom dia a todos. Desculpem o atraso, mas não foi nem por problemas de mobilidade, não. Eu acho importante, e quase tudo já foi dito aqui, essa carta, nós lá do clube participamos, do fórum também, e tem uma coisa que precisa ser vista. A carta é ao governador e aos prefeitos. Meu sonho de consumo é apresentar o prefeito Paz ao governador Cláudio Castro, porque isso ia melhorar muito o nosso sistema se eles conversassem como gestores e não como políticos de campos opostos. Mas está faltando também apresentar os projetos à sociedade civil, de modo que a sociedade civil possa discutir. Nós temos milhões de funcionários dos trilhos, nós temos passageiros, e isso precisaria ser discutido também com os usuários.
Conselho Estadual de Transporte e Logística não se reúne desde agosto de 22. E a gente cobra da CETRANS, e eu vou cobrar publicamente ao Fabrício, que a sociedade possa ser ouvida. Há uma tendência, agora o Conselho Municipal de Transporte foi pedido, passou de reunião mensal para bimensal, porque a gente começa a perguntar as coisas e incomoda os gestores. Então, a questão que eu faço é isso, a questão que o Alexandre falou da gestão moderna é fácil. E hoje nós estamos numa situação tão estranha que eu recebi uma mensagem do presidente Everton da Supervia comemorando o fato que ontem transportaram 373 mil passageiros, como recorde pós-pandemia, porque o sistema já transportou 3 vezes isso. Então, nós estamos comemorando que a gente tirou 3 na prova, gente. Não dá. A gente tem que mudar isso, tem que mudar o sistema, tem que mudar as vias, tem que mudar uma série de coisas. E, por mais especializados que sejam os técnicos, eles têm que ouvir a sociedade civil. Senão, a gente não vê isso. Obrigado. Agradeço, Licínio. Inclusive, foi objetivo em tempo hábil. Eu tenho, assim, uma profunda admiração pelo Licínio, por isso que eu brinco com ele. Porque ele era quase da minha faixa etária. É difícil. Eu tenho 7,9. Eu já fiz 80. Mas continua com a mesma disposição. Agora, mais velho que nós dois, Licínio, é o Francis Bogossian, porque foi meu professor, que vai ler a carta agora. Isso aí. É verdade. Alô? Então tá certo. Senhor governador e prefeitos da região metropolitana do Rio de Janeiro, a população que mora ou trabalha na região metropolitana do Rio de Janeiro vive, há muitos anos, uma verdadeira luta diária de fazer seus deslocamentos, seja para trabalhar, estudar, buscar atendimento para a saúde ou, por fim, mas não menos importante, para lazer. A situação piorou gradativamente, mesmo após a concessão da gestão dos trens metropolitanos à Supervia em 1998, com um discurso do governo estadual de que o serviço melhoraria significativamente. O transporte público é um serviço essencial, como determina a Constituição Federal. No entanto, tudo se agravou com a redução de investimentos em manutenção e com uma gestão que nunca priorizou os passageiros, que, vale lembrar, são os principais financiadores do sistema ferroviário metropolitano, apesar de este ser caro e ineficiente. A gestão privada do transporte ferroviário público foi desastrosa para a população da região, impondo-lhes a tarefa desumana de buscar alternativas em ônibus intermunicipais, vans ou veículos próprios, o que gerou imensos congestionamentos nas principais vias que ligam os municípios da Baixada Fluminense ao centro do Rio de Janeiro, como a Dutra, Washington Luiz, Avenida Brasil e Linha Vermelha. Considerando, primeiro, o declarado estado de insolvência da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário em recuperação judicial, considerando a necessidade de evitar a descontinuidade dos serviços públicos de transporte ferroviário e passageiros, considerando a necessidade de novos investimentos diante do estado de destruição do sistema de transporte ferroviário, considerando o estabelecimento de uma transição com subsequente assunção da gestão do transporte ferroviário de passageiros pelo Estado. Considerando que o governo instituiu o grupo de trabalho por meio do Decreto 49.333, de 18 de outubro de 2024, com a atribuição de estudar, propor soluções e implementar medidas relativas à transição, aos investimentos e à assunção da gestão desse serviço pelo Estado, operando direta ou indiretamente. Passados 5 dos 6 meses do prazo concedido ao grupo de trabalho, não temos informações precisas sobre o que foi resolvido.
até agora. Nós, representantes das entidades listadas no final dessa carta, gostaríamos de saber quais são os rumos que o governo está tomando para solucionar essa grave situação dos trens da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Mencionamos a seguir alguns aspectos fundamentais para as entidades da sociedade carioca e fluminense, com o objetivo de contribuir para que o governo do Estado enfrente essa situação da melhor maneira possível. 1. Gestão e operação pelo Estado. O plano do grupo de trabalho deve estabelecer uma estratégia na qual o Estado assuma a gestão dos serviços, com operação direta ou por meio de novos contratos com operadores. Essa mudança visa garantir um transporte ferroviário seguro, eficiente e alinhado às necessidades regionais. Segundo, manutenção dos empregos dos atuais funcionários da Supervia por sucessão trabalhista. Nós, nos mesmos moldes feitos do setor público para o privado, é essencial garantir a continuidade dos postos de trabalho, preservando o conhecimento técnico individual e coletivo, bem como a eficiência operacional do sistema. A perda de profissionais capacitados poderia comprometer os esforços de recuperação da qualidade do serviço. 3. Continuidade dos serviços. A prioridade é assegurar que os trens continuem operando com uma transição ordenada da gestão e operação da Supervia para o Estado. Essa medida é crucial para evitar impactos negativos na mobilidade de centenas de milhares de passageiros diários. Quarto e último, investimentos em infraestrutura. Com uma demanda de transporte que já atingiu 630 mil passageiros por dia antes da pandemia, o grupo de trabalho precisa mobilizar investimentos para modernizar e expandir a infraestrutura ferroviária. A recuperação e a atualização de vias, estações, rede aérea, sinalização, telecomunicações e sistemas de segurança são essenciais para retomar e ampliar essa capacidade. O modelo participativo proposto, para garantir que sejam amplamente atendidas as necessidades regionais, sugerimos a implantação imediata de um modelo participativo que envolva a. Conselho Deliberativo do Instituto Rio Metrópolis, formado por gestores dos municípios da região metropolitana. Esse conselho poderá acompanhar o processo do grupo de trabalho e contribuir com a análise sobre o impacto de ações planejadas, promovendo a eficaz integração dos diversos modais locais com o trem. B. Conselho Consultivo Social, um espaço para a sociedade civil organizada se expressar e influenciar as decisões do grupo. Esse conselho poderá incluir representantes dos usuários, cuja contribuição trará insights sobre segurança, acessibilidade, conforto e pontualidade, aspectos centrais para a aceitação das mudanças. Entidades técnicas, como o Clube de Engenharia, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, Sindicato dos Engenheiros, a Associação dos Engenheiros Ferroviários, entre outras, com conhecimento técnico para propor melhorias em um sistema ferroviário mais justo, eficiente e sustentável. Instituições de ensino e pesquisa podem fornecer análises e dados que fundamentem as decisões. Empresas e representantes de trabalhadores, cuja participação de empresas que dependam dos trens, bem como representantes sindicais dos trabalhadores ferroviários, é importante para avaliar o impacto das mudanças no setor produtivo e empregos. Ferramentas de participação e transparência proposta. Para que a população e os gestores locais possam contribuir de forma contínua, sugerimos, 1. Audiências públicas, encontros presenciais e virtuais que permitam à população compartilhar demandas. Demandas e sugestões. Assim, o grupo de trabalho terá acesso direto às expectativas dos diferentes grupos. 2. Plataforma digital de participação, um ambiente online, onde cidadãos
cidadãos, organizações e prefeituras possam registrar propostas, votarem ideias e acompanhar o progresso dos trabalhadores, ampliando a análise das discussões e promovendo a transparência. Terceiro, relatórios periódicos e parecer público. A publicação de relatórios do processo permitirá à população e aos gestores municipais acompanhar as ações do grupo de trabalho. Esse retorno possibilitará o ajuste das estratégias com base na opinião da sociedade. 4. Parcerias com medidas locais. Divulgar amplamente as ações e soluções discutidas pelo grupo ajudará a conscientizar a população sobre os problemas enfrentados, incentivando uma participação mais ativa. Assim, nos colocamos à disposição de vossas senhorias para discutir e ajudar a encaminhar as propostas aqui apresentadas. Atenciosamente, aí viriam as entidades que assinam a carta. Ok, Francis. Eu confesso a você que esse documento foi ampliado, porque o que eu li era bem menor que esse. É verdade. Ele está em análise, quer dizer que... Eu tenho boa memória. Bom, isso eu sei. Eu queria dizer, Francis, só para você, que eu acho que você devia incluir essa carta sendo ao governador e prefeitos, também, pelo menos, ao ministro dos Transportes. Perfeito. Então... Pela responsabilidade indireta que a União tem, até porque essa transferência nasce lá da CBTU. Então, essa é a sugestão. E a outra... Eu já mandei ela aqui para o deputado. É que e também o prazo do grupo de trabalho ainda não está concluído. Ele é 18 de junho de 2025. Pelo ouvido, são os únicos 2 reparos que eu faria. E faria um terceiro, não ao texto. Daí devia nascer um panfleto curto para botar na mídia, porque um texto desse tamanho ele é lido pelos profissionais, mas para quem frequenta a internet, um texto mais panfletário. Perfeito. Não é que uma coisa anule a outra. Entrega para as autoridades esse, no ato da entrega, resume um e espalha na rede. Cada um de nós também espalhamos nas nossas. Essa é a minha sugestão. Por mim, aceitas. A gente tem tido muito apoio do TV 247, né? Lá um artigo eu mando de noite, sai no dia seguinte de manhã. E nós temos usado essa estratégia. Publica, em seguida, ou sai um artigo que reduz o que está na carta, ou até uma súmula do artigo. Eles mesmos fazem isso. E aí tem uma audiência enorme. Né? Ótimo. Bom, eu quero fazer uso da palavra, mas antes eu pergunto à mesa, se algum dos membros da mesa... Eu gostaria só de fazer uma última manifestação, se Vossa Excelência permitir. Claro. Um dos perguntadores suscitou a questão da acessibilidade. A AGETRANSP, ela tem atuado nesse particular em diversas ações fiscalizatórias do ano passado para cá, coordenadas pela presidência. 2 comissões dessa casa têm nos acompanhado. A comissão da pessoa com deficiência e a comissão da criança, adolescente e idoso. Isso é muito importante porque nessas ações são identificadas desconformidades que, por vezes, não que a fiscalização não veja, mas é o olhar do usuário, né? Então, é um olhar muito particular e tem resultado em muitos benefícios à população fluminense, essa integração do órgão de controle externo, no caso, a Assembleia, através das comissões, e a agência reguladora. Isso é um primeiro ponto. O segundo
é que, lá em 2023, quando assumiu a presidência, o conselheiro-presidente Conder, ele, de forma monocrática, proferiu uma decisão ratificada pelo Conselho Diretor, determinando à Supervia que apresentasse um plano de restabelecimento de todos os equipamentos de acessibilidade, elevadores, escadas rolantes e análogos. Né? Então, isso já mostra, desde 2023, da atual gestão, a preocupação com a questão da acessibilidade. E, por fim, foi dita a questão dos modais. É importante, eu concordo, um outro perguntador suscitou a questão do diálogo. Acho que foi o senhor Licínio. É importante que os entes dialoguem entre si, porque a integração entre os modais é o futuro também. Né? Foi dado o exemplo aqui, e a NAGETRANSP, a gente tem acompanhado a questão dos bicicletários, que, de acordo com realidades locais, são fundamentais. Então, um usuário ele pode sair com a sua bicicleta lá, ele sai de casa, deixa no bicicletário de Japeri, pega o trem da Supervia, salta na Central, pega o metrô, pega a barca. Então, quer dizer, todos os modais devem necessariamente, ou preferencialmente, quando possível, estarem integrados, né? Porque isso também vai resultar numa modicidade tarifária. Da mesma forma, foi levantada a questão das receitas acessórias, que a GETRANSP também fiscaliza. Então, são inúmeros os processos com relação às receitas acessórias, e a GETRANSP, nesse particular, também tem atuado. Então, isso posto, né, deputado, agradecemos o convite, permanecemos à disposição da frente parlamentar, bem como dessa casa como um todo. É importante essa fiscalização externa, e é isso. No que depender da agência reguladora, esse cenário, o que ela puder e vai contribuir, assim será feito. Muito obrigado. Obrigado. Minha manifestação é rápida. Carlos Santana falou sobre a bitola estreita. O grupo de trabalho encaminhou uma manifestação, uma pergunta para a Central Logística se tinha interesse na assunção do serviço. A Central já respondeu há 45 dias atrás, dizendo que tem interesse, que já começamos os trabalhos preparatórios técnicos. E eu acredito que, nesse mês de maio, a gente finaliza a TP, TR, para assumir a bitola estreita de Saracuruna até a Raiz da Serra, Vila Mirim, que é chamado, e até Guapimirim, sempre com diálogo com as prefeituras. Isso é imprescindível. Governo federal, também a fala do Carlos Santana, todos os trabalhos de estabilização, compra de novos trens, estão inscritos no PAC, tanto no ano passado quanto esse ano. O PAC desse ano é financiamento, e a gente tem uma grande dificuldade a respeito do regime de recuperação, a respeito do PAC desse ano. No PAC do ano passado, não. Mas, mesmo assim, por conta do Rio Grande do Sul, houve uma mobilização de recursos, que é de sabença geral, e acabamos não foi sorteado, não entrou orçamento para a gente poder fazer a licitação dos novos trens e a estabilização do sistema. GESER, da deputada Marina, do MST, receitas acessórias da nova modelagem, GESER. A Central Logística defende, a Secretaria de Estado defende a questão de ser depositado via guia de recolhimento do Estado, que isso entre nos cofres, no cofre geral do Estado. Tanta exploração de mídia, tanta exploração de locação de espaços e estações. Isso, nessa nova modelagem, é o que a Secretaria de Transporte e a Central Logística entende e defende. Vamos lá, Pedrinho, sucessão trabalhista. Pedrinho, sei da preocupação, e esse assunto está sendo enfrentado pela Procuradoria-Geral do Estado. Eu tenho muita certeza disso, vai chegar a bom termo, e a gente vai... É importante passar para o funcionário da Supervia essa tranquilidade, porque esse funcionário hoje está dando resultado. Alexandre Vaquiano, a respeito do GT Mobilidade Clube de Engenharia, representante, não só indicadores de qualidade no termo de referência no ETP tem, mas tem indicadores financeiros também, que a gente sofreu muito com isso, com a Supervia, e a gente teve que
enfrentar uma concessão com uma empresa em recuperação judicial. Isso nos atrapalhou muito, e esses índices, não só de qualidade, mas índices financeiros também na nova modelagem. Deixar claro que todos os investimentos está fora dessa nova modelagem e vai ser feito pelo Estado do Rio de Janeiro, claro que com o governo federal, com pedidos lá no Ministério do Transporte. Então, é só deixar isso, responder esse questionamento do Alexandre. É isso, deputado. Assim que recebi o convite, o secretário de Estado de Transporte falou, vai lá e prestigia, atende o parlamento. Então, eu falo aqui em nome do secretário de Estado de Transporte, Washington Reis, e do deputado estadual, Rosenberg Reis, que me deu a mesma incumbência. Obrigado e parabéns a todos. Queria eu agora fazer poucos comentários. Bom, atrás disso tudo, Licínio, precisa dinheiro. Todo mundo falou em investimento. O orçamento de 2025 tem um rombo de 14,5 bilhões de reais. Isto quer dizer, rombo, as despesas são maiores que as receitas, né? Sendo que deste rombo, 11 bilhões e meio é para pagar o serviço da dívida, principal mais juros. 11 bilhões e meio. E pagar a quem? A União. Sendo que é mais ou menos 2,5 de principal e o resto de juros. Porque os contratos de empréstimos são assim administrados pelo IPCA mais 4% ao ano. E as projeções que já chegaram na casa para os próximos 3 anos, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse rombo aumenta para 17 bilhões de reais. No regime de recuperação fiscal. Recentemente, o Congresso Nacional e o presidente Lula sancionou o PROPAG, Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados com a União. E, há 15 dias atrás, fez o decreto regulamentador. E por que eu estou fazendo esse histórico? Eu quero falar de dinheiro. O PROPAG tem um conteúdo muito claro, né? De chegarmos ao juro zero, isto é, só reajustar pelo IPCA. Então, no PROPAG, o que ele diz em síntese? O Estado tem que pagar 20% do que ele deve, cash, evidentemente em ativos, porque não tem dinheiro, né? Cada 10% que você paga, você reduz 1% de juros. Então, você vai pagar 20%, reduz 2%. Se pagar 10%, reduz 1%. Se não pagar nada, não tem redução nenhuma. Mas não é só isso. 1% da dívida tem que ser alocado durante 30 anos no Fundo de Equalização Federativa, para que todos os estados brasileiros possam acessá-los. Foi o doce de coco para o Congresso Nacional aprovar, senão não aprovaria, né? E o Estado terá direito a um recurso muito pequeno, 1,6, mais ou menos, pela fórmula de cálculo que existe na regulamentação. Bom, e tem que botar, isso se pagar 20%, tem que botar 1%, né? Porque 2 mais 1, 3, e 1% num fundo de investimento do próprio Estado. Neste fundo de investimento do próprio Estado, 60%, obrigatoriamente, é para a educação de nível médio. Programa do governo federal que ele chamou Juros pela Educação. Primeira vez que a educação está virando investimento. Então, vamos imaginar não, nossa dívida é em torno de 200
bilhões de reais. 1% de 2 bilhões de reais dá 2 bi. Botou no FEF, Fundo de Equilíbrio Federativo. Tem que botar no fundo, no outro fundo, o governo tem que investir, ele é obrigado, outro 1%, outros 2 bi, dos quais 60% é para a educação de nível médio. 60% de 2, 1,2 bi. Então, treinar, qualificar gente jovem para futuramente assumir a vaga daqueles que se aposentam na Supervia, desde que planejado já, tem solução, tem dinheiro. Segunda questão. 2 bi, tirando 1 bi, 200, sobrou 800 milhões. Tem que ter um pedaço desses 800 milhões, porque você não pode investir aleatoriamente, não. Tem os itens que podem investir, e um deles é transporte. Então, a gente pode ter um pedaço desse dinheiro vindo desse fundo. Esse Propag, ele tem que obrigatoriamente ser assinado, o Estado tem que aderir obrigatoriamente até 31/12/25, este ano. O Estado ainda não aderiu, porque ele queria que 2 vetos fossem derrubados. Vetos importantes para ele chegar à taxa de pagar 20%, porque senão ele não vai conseguir pagar. E uma delas é poder acessar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é da reforma tributária, que começa a vigorar em 2019. Esse fundo, a reforma tributária, só entra em vigor depois de 31/12/32, que é um fundo forte, parrudo, e o Estado teria direito desse fundo a sacar 3,6%. Se eu somar 30 anos desse fundo, ele vai chegar a mais de R$1 trilhão. Mas não é que o Estado possa acessar 1 trilhão, é 3,6% ano a ano. Então, é necessário, e eu estou já dando como sugestão, que a gente converse sobre isso, porque o Propag não está assinado. Eu estou sugerindo aqui conversar com ele e com a Priscila Sacalém, para a gente se preparar para, no relatório, a gente indicar a fonte de recurso, senão, como é que faz? Bom, mas caso o Estado só entre com 10%, ele abate 1% da dívida. Sobrou 3%, 1,5% e 1,5% para cada fundo. Sempre a conta é 4%. Bom, então, essa equação de dinheiro é importantíssima, porque o Estado está falido. A crítica que alguém fez à questão da venda da SEDAI é absolutamente verdadeira. Eu fui absolutamente contra, entrei com liminar, votei contra, filho do diabo, mas perdemos. E nenhum investimento estrutural aconteceu nesse Estado, com a Supervia na cara da gente. Mas tudo, a grande maioria virou obra de drenagem e pavimentação que dá retorno de voto. É simples assim. Bom, mas eu queria também dizer que eu acho necessário, e na época da CPI, nós corremos todo o sistema numa insegurança total. A criminalidade tem controle territorial de parte do nosso Estado e de múltiplas estações. Eu vi gente de fuzil na mão, vendendo droga na plataforma da estação de Padre Miguel. Todos que estavam viram, não fui eu, não todos. Bom, se for lá, está lá. Na sua terra, o couro come. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem 2 questões que seriam importantes a ser aglutinadas nesse estudo.
voltar a ter o batalhão ferroviário, porque na origem, né, do trem tinha o batalhão ferroviário, e botar a câmara, não é só na estação, não, a cada 500 metros das linhas. Câmara, hoje, é baratíssimo, baratíssimo. Bota uma central de controle, então você está vendo toda a movimentação de quem está entrando na linha para roubar cabo, você se comunica. É câmara, é a coisa mais barata que tem. A câmara, uma central e um batalhão ferroviário para, na hora que tiver alguém roubando fio ou tiver fazendo qualquer ato de vandalismo, etc., etc., a câmara detecta e manda lá. Então, é importante que... Porque a insegurança é absolutamente total. E nós vamos, desde que não seja sigiloso, requerer a douta Procuradoria-Geral do Estado o termo de acordo que foi assinado na Justiça, porque eu não conheço o original do termo de acordo, vocês devem conhecer, então já pedi que façam um ofício, evidentemente não sendo sigiloso, eles entregam. Bom, e mais ainda, a questão do transporte no nosso Estado está sendo discutida, infelizmente, de forma fatiada. Transporte é um sistema. E se esqueceram que transporte é um sistema. Discute a barca dissociada do ônibus, discute o ônibus estadual, o ônibus municipal, o trem, etc. E se não tem a visão sistêmica, evidentemente, passa os diversos sistemas competirem entre si, né? Então, uma outra sugestão é que este grupo insista nessa questão. Porque eu acho que se perdeu essa visão. E nós temos, foi contratado aqui no Estado, o Plano Diretor de Transporte da Região Metropolitana, né? Há muito tempo atrás. Quem coordenou isso foi o Vicente Loureiro, que é da agência. Conselheiro da Getran. É conselheiro da agência. Tem isso. Agora, não adianta contratar, botar na esteira, botar na estante, e os secretários que se sucedem não leem, não conhecem, nunca viu. E aí fica só discurso, discurso, e não acontece absolutamente nada. E também compete a Angetransp cobrar isso, como também os indicadores de qualidade. Aliás, Pedro, outra coisa. Vamos oficiar a Secretaria de Planejamento, porque nós aprovamos aqui na Casa, por uma emenda constitucional minha, a criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, que precede o PPA, LDO e LOA. Para que a questão da visão sistêmica do transporte entre nesse plano, nesse planejamento, e com destaque especial para a supervia. Porque a outra ideia, que eu já falei com o secretário de Planejamento, ainda tem uma merrequinha de uns 3 bilhões no Fundo Soberano, que deriva de royalties de participação especial, que é a cara da supervia. Porque é dinheiro que sai do FECAM, pô. Meio ambiente e ferrovia estão de mão dadas. E o FECAM faz uma porção de ações pontuais, mas não vê novamente a questão sistêmica. Porque a gente tem que pensar de onde virá esse dinheiro. E eu acho agora também, para concluir, uma coisa positiva. O grupo de trabalho está no gabinete do governador. Por quê? Porque uma das coisas que falta a esse governo é integração. Cada secretário parece que é dono de um gueto.
E aí fica difícil. E pior que alguns secretários que vêm à audiência pública não sabem responder nenhuma pergunta, porque ou não é do ramo, ou tem a resposta clássica: sentei na cadeira faz pouco tempo. Então, é um momento importante estar lá, porque quem vai bater o martelo nisso é o governador diretamente. Claro que o representante de transporte está lá, né? Então, que ele decidir, até a função dele decidir. Então, acho que esse é o fato importante, porque se fosse um grupo de trabalho numa secretaria, no meu entendimento, a chance de dar certo era muito pequena. E, desde já, Pedro, como o trabalho está previsto para terminar em julho, nós vamos marcar uma audiência pública, convidando todos, exatamente sobre esse tema, mas que seja trazido aqui o resultado desses estudos. E vamos marcar para setembro, para ter tempo, para não dizer, não tive que ir. E setembro também é um mês bonito, dia 23 começa o signo de Libra, né? Setembro é um mês bonito. Tem um filme bonito também que chama-se Quando Setembro Vier, que o Licínio assistiu, né? Então, fica marcada uma nova audiência pública para setembro, que todos os senhores estejam comunicados. Quem desejar a carta que o Francis mandou, a gente passa para vocês, né? É só entregar o e-mail ao Pedro. É pública, né, Francis? Posso passar para eles? Mas eu posso passar para eles? Claro. Eu só estou te perguntando a autorização. E também, este documento que foi entregue pela Central é público. Eu também, se quiserem, passar para as senhoras e senhores para democratizar a informação. Quem não tiver no grupo, dá o nome do Pedro aqui, que a gente tem um grupo da Frente Parlamentar. Quando a gente bota para um, vai para todo mundo. Mas, às vezes, chega gente que não está no grupo. Tá? Bom, assim posto, eu agradeço a presença das autoridades que estão aqui na mesa, eu agradeço a presença de todos e todas, e está encerrada a nossa audiência pública.